boa tarde a todos, na paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui no nosso canal e hoje nós vamos estudar a terceira parte da nossa jornada com Deus, estudando os usos e costumes dos tempos bíblicos, dos tempos de Jesus Cristo. E para você que está acompanhando os nossos estudos, eu tenho percebido que pessoas estão comentando, estão gostando, estão interagindo. Para você que está nos acompanhando, você sabe que nós iniciamos falando a respeito das casas dos tempos bíblicos, mais precisamente das casas dos tempos de Jesus, e falamos sobre os cômodos das casas, se haviam divisões, se não haviam divisões, como eram os telhados, como eram as janelas, como eram as portas, o que havia em cima das casas, o quarto da oração, o quarto dos hóspedes. E para a aula de número 3, para a nossa etapa de número 3, que é o que nós vamos iniciar hoje, nós vamos nos aprofundar um pouco mais, falar um pouco mais a respeito de como eram os assoalhos das casas, como eram os costumes nos tempos de Jesus. Mas eu já quero pedir para você que vai nos acompanhar, deixe o seu like, irmãos. É muito importante para que o YouTube continue postando os nossos vídeos, para que o YouTube entenda que os nossos vídeos estão sendo interessantes e relevantes para você que nos assista. Então, se você assistir a este vídeo, eu acredito que você está nos acompanhando, deixa aí o seu joinha, compartilhe este vídeo, se inscreva. Se você está entrando a primeira vez neste canal, de repente você estava aí mexendo no YouTube, você me viu aí, você viu o nosso canal, e você não é inscrito, mas você ama a palavra de Deus, você se interessa pelas coisas do Senhor, se inscreva no nosso canal, compartilhe, acione aí o sininho, porque todas as vezes que eu postar, eu estou me esforçando, eu faço tudo sozinho aqui, irmãos. Aqui não tem nada, olha, é tudo improvisado. Olha aqui, eu estou na minha casa, ali atrás você está vendo meu panetone que chegou ontem. Amém? Então tudo aqui eu estou fazendo com o maior carinho, com o maior esforço. Eu mesmo faço a edição dos vídeos, não sou profissional. Eu não tenho conhecimento de edição como um profissional, mas eu tenho Deus na minha vida e conhecimento para passar para você. Se inscreva aí no nosso canal, acione o sininho, compartilhe, comente na sua igreja, pegue aí a sua caneta, pegue aí o seu caderno, senta um pouquinho aí. Hoje eu vou tentar ser um pouco menos prolongado, extenso. Ontem a parte 2 deu mais ou menos uns 46 minutos, porque o assunto estava tão gostoso que quando eu fui perceber, já haviam passado-se aí exatamente 46 minutos, como agora, já estamos aí a 3 minutos e eu nem comecei. O tempo passa muito rápido e eu não quero ser extenso para que você não venha ter o seu precioso tempo aí prejudicado. Amém? Então vamos lá para a nossa terceira aula, nossa terceira parte. Estamos aqui já com o nosso material na mão e para o dia de hoje, nós vamos falar a respeito dos assoalhos. Como era o assoalho das casas, né, dos tempos de Jesus Cristo? Todas as vezes que você me vir aqui, você começar a assistir esses vídeos e eu começar a falar dos detalhes, saiba que Jesus pisou nessas casas. A Bíblia diz que Jesus entrou na casa de Pedro e a sogra de Pedro estava enferma. Então Jesus curou a sogra de Pedro. E onde foi? Foi numa casa. E numa dessas casas que eu estou citando para os irmãos, para você, que eu estou tentando descrever aqui nos nossos estudos, nas nossas aulas. Vamos lá. Como eram os assoalhos? Na maioria das casas, o assoalho era de cerâmica ou de terra batida. Em algumas, utilizava-se barro endurecido ou argamassa. As pessoas mais ricas às vezes faziam pisos de pedra calcária, que era mais fácil de manter e limpar. Olha que interessante isso daqui, irmãos. Preste atenção. Era muito importante que a base do terreno, ou seja, onde a casa seria construída,
a base do terreno onde se construiria fosse firme e estável. Naquelas regiões haviam sempre a ameaça de fortes terremotos, bem como de tempestades súbitas, pesadas, que causavam erosões nas bases. Se ao construir a casa o proprietário fosse descuidado e a edificasse num terreno instável, como areia, por exemplo, as consequências poderiam ser desastrosas. Sempre que possível, faziam fundações profundas em busca de camadas de argila dura ou de rocha. As casas mais antigas que se deterioravam com o tempo iam sendo derrubadas para que construíssem outras, mas em muitos casos utilizavam-se os mesmos alicerces da casa demolida. Você se lembra quando Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, do versículo 24 ao 27, ele vai falar do homem sábio, daquele que edificou a sua casa sobre a rocha, e ele vai dizer que o homem sábio, ele edifica a sua casa sobre a rocha, porque vindo a tempestade e dando sobre ela, batendo sobre ela, esta casa ela não vai vir ao solo, não será destruída. Por que que Jesus ele usou o exemplo de uma casa construída sobre uma base sólida, construída sobre a rocha? Porque Jesus, irmãos, você pode perceber quando você lê os 4 evangelhos, ou quando você lê os 3 primeiros, que são os evangelhos sinóticos, você vai perceber que Jesus ele sempre estava usando, quando ele estava ministrando, você percebe que ele sempre usava algum exemplo que os seus ouvintes conheciam. Por exemplo, eu vejo Jesus usando um casamento, lá em Mateus capítulo 25, né? Ele vai falar das 10 virgens, 10 loucas e 10 prudentes. Ali ele está falando sobre um casamento. Eu vejo Jesus falando sobre a lavoura. Eu vejo Jesus dando exemplos do dia a dia do povo que o ouvia. Então aqui nessa situação não foi diferente. Ele usou um exemplo que os seus ouvintes conheciam a respeito da casa quando eram construídas sobre um alicerce forte. E ele vai dizer que a casa, quando é construída sobre um alicerce fraco, sobre areia, o perigo dela não suportar os ataques dos ventos, das tempestades e dos terremotos, e tudo isso aí é símbolo de dificuldade para as nossas vidas, a casa tende a vir ao chão. Tempestades, terremotos, vendavais, tudo isso fala de dificuldades, tudo isso fala de situações as quais elas virão sobre a nossa vida. Porque se você ainda não passou por alguma situação de tempestade, de vento, de terremoto, eu estou dizendo assim, não de maneira literal, mas de forma figurada, com certeza uma hora você vai passar. Mas se a sua casa estiver edificada na rocha, e quem é a rocha? É Cristo. Ele é a rocha. Com certeza você vai ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você está vendo como que esses estudos eles só têm a agregar na sua vida, principalmente para você que é pregador, porque se você coloca alguns detalhes interessantes na sua mensagem, se você coloca mais conteúdo, eu já disse isso aqui até o final desses estudos, é bem verdade que quando eu acabar este material, nós não vamos acabar com o canal, porque eu tenho muito material aqui para passar para você. Olha só que material maravilhoso, olha só. Personagens esquecidos da Bíblia, aqueles que passam despercebidos, mas tem muito a nos ensinar. Isso é um outro assunto, mas vamos dar continuidade aqui. Então, os alicerces, eles eram feitos, olha só, na maioria das casas o assoalho era de cerâmica ou de terra batida, ou seja, teria que ser um alicerce tendo uma base forte para suportar o mau tempo. Anote aí no seu caderno de anotações como eram as janelas nos tempos bíblicos, mais
precisamente nos tempos de Jesus, mais precisamente no tempo dos apóstolos. Temos 10 minutos. Na maioria das casas havia poucas janelas, ou haviam, né? Haviam poucas janelas, que geralmente eram localizadas no alto, para favorecer bem a ventilação, já que o verão nessa região é muito quente. Eles não colocavam vidraças, olha que interessante, apesar que já haviam, o vidro já existia, mas eles não colocavam vidraças, embora já existisse o material. Preferiam utilizar um gradeamento de madeira trabalhada com belos desenhos para controlar a entrada da luz. À noite, quando fazia frio, fechavam-se um tipo de persiana. É provável que as janelas fossem bem sujas de fuligem, já que funcionavam também como chaminés. Interessante isso daqui. Eu já disse no capítulo 1 que a maioria das casas tinham de 2 a 3 janelas. Só que a casa, quando era de uma pessoa mais simples, possuía apenas uma janela no teto. E esta janela servia também como saída da fumaça quando eles faziam os seus alimentos, quando eles cozinhavam os seus alimentos. Então a fumaça saía pela mesma janela que lhes trazia a luz do sol. E à noite eles fechavam um tipo de persianas que eles usavam naquela época para que o frio não viesse atrapalhar o seu sono. Interessante isso daqui também. Como era a iluminação das casas? Aqui também tem revelação, hein? Vamos lá. Como não havia eletricidade e as janelas fossem poucas, o interior das casas era meio escuro. Em muitas residências, a única iluminação que havia era a do fogão. Alguns tinham lampiões, mas a luz que projetavam não era muito forte. Então as casas eram casas um tanto quanto sombrias, meio escuras. Na Bíblia, há menção de castiçais. Anota isso daí. Mas isso não é uma tradução perfeita do termo original, já que naquela época não existiam velas. Olha só, não existiam velas, é isso. Naquela época não existiam velas. No menorá, o que era o menorá? O castiçal, que representa os 7 Espíritos de Deus. No menorá, o candelabro de ouro do tabernáculo, olha só, que tinha 7 hastes. A iluminação vinha de pavios imersos em azeite de oliva. Em cada uma das hastes havia um pequeno recipiente onde se colocava o azeite, mas não tinha encaixe para velas, porque naquela época não existiam ainda, as velas não haviam ainda sido inventadas. As lâmpadas mais primitivas eram muito rudimentares, não passavam de uma tigelinha rasa, semelhante a um pires, em cuja borda havia uma depressão onde se alojava o pavio. Outras já eram providas de uma espécie de tampa, fechando a tigelinha. Nessa lâmpada era colocada uma pequena quantidade de azeite, onde se imergia o pavio, que era de algodão ou linho, e cuja ponta era introduzida na depressão. O recurso utilizado é o mesmo dos antigos lampiões de querosene. A mais simples era feita de barro, as mais simples eram feitas de barro, mas havia também algumas de metais, como bronze, por exemplo, sendo uma delas adornadas com desenhos. Os gentios faziam lâmpadas em formato de animais. Olha que interessante. Os judeus não gostavam de adotar esse tipo de formato, pois abominavam a idolatria. As casas nessa época dos tempos de Jesus eram casas que não tinham uma iluminação muito adequada. Por isso eram casas meio escuras, meio tenebrosas. E dentro do templo era mais claro, a luz era mais forte, porque se usava a luz do candelabro, né? Do castiçal, que tinha 7 hastes e representa o próprio Senhor Jesus e os 7 Espíritos de Deus.
E esses candelabros, eles eram acesos porque em cima de cada haste havia um pequeno recipiente. Esse recipiente era colocado nesse recipiente azeite puro de oliva e um pavio. Então acendia-se o pavio e o azeite de oliva, ele abastecia aquela luz e mantinha o ambiente bem iluminado. E era também, irmãos, obrigação, era obrigatório o sacerdote todos os dias ele manter o castiçal aceso, não poderia ser apagado nunca. Então, a iluminação das casas era mais ou menos assim, um tanto quanto precária, né? Rudimentar. Se uma casa estivesse às escuras, podia-se ter certeza de que não havia ninguém dentro. Olha só. Sempre que houvesse uma pessoa numa casa, haveria uma lâmpada acesa, já que o azeite era barato e de fácil aquisição. Outra razão por que se mantinha as lâmpadas acesas é que era muito difícil acendê-las. Vamos repetir aqui. Outra razão por que se mantinha as lâmpadas acesas, assim, é que era muito difícil mantê-las acesas. Então era melhor mantê-las acesas do que depois apagá-la para depois acender, porque era muito difícil mantê-las acesas, né? Acendia, mas depois apagava. Eles obtinham fogo atritando duas. Olha só que dificuldade, hein? Eles obtinham fogo atritando, né? Batendo uma pedra nas outras, duas pedras ou dois toquinhos de madeira que produziam centelhas. Somente as pessoas mais pobres eram parcimoniosas, eita que palavra, hein? Parcimoniosas no uso do azeite. Pelo fato de a lâmpada ficarem continuamente acesas, havia sempre no ar um aroma agradável e qualquer um que entrasse logo o percebia. Quando Jesus narrou, olha só, eu gosto disso aqui, eu estou trazendo a história, mas sempre tem uma revelação bíblica, olha só. Quando Jesus narrou a parábola da dracma perdida, os ouvintes entenderam perfeitamente o fato de uma mulher ter pegado uma candeia para procurá-la no cantinho mais escuro da casa. Isso aqui está em Lucas, capítulo 15, versículo 8. E na parábola das 10 virgens, eles sentiram muito bem o drama das que não tinham levado azeite nas vasilhas. Mateus, capítulo 25, do 1 ao 4. E assim falando sobre lâmpadas e iluminação, e eu vou dar continuidade aqui. Como eu disse para os irmãos, Jesus ele se utilizava de coisas do dia a dia, de costumes, de fatos, de acontecimentos, exemplos do dia a dia para ensinar a sua doutrina. Jesus contou a parábola da dracma perdida e ele disse: qual é a mulher que, perdendo a sua dracma, não acende o quê? A candeia. Não acende o quê? A lamparina. Não acende o quê? O lampião. E procura em todos os cantos da casa até encontrar aquilo que lhe é mais precioso. Então, Jesus usava esses artifícios. Por quê? Para que os ouvintes viessem a interpretar, a absorver, a entender com mais facilidade a respeito dos ensinos que ele queria ensinar para a glória do nome do Senhor. Então, esta luz representa o que? O Espírito de Deus em nós. A luz que Jesus está dando exemplo aqui representa o Espírito Santo vivo nas nossas vidas. Nós não podemos deixar a unção de Deus se apagar em nossas vidas. Nós não podemos deixar o Espírito de Deus se entristecer. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo que habita em vós. Então, quando nós perdermos, ou por algum descuido, perdermos algum talento, perdermos, sei lá, até mesmo ontem um irmão falou para mim que estava perdendo a fé. Isso é um talento. Nós temos que estar sempre buscando a Deus para que as nossas forças espirituais estejam sempre ativas. Vamos lá. Jesus expôs o evangelho em linguagem prática, em termos do dia a dia das pessoas. É o que eu estou falando para os irmãos.
Apesar de a luz das lâmpadas ser bastante fraca, era suficiente para manter os ladrões à distância. Olha só, hein? Porque, pelo que eu entendi aqui, os ladrões, quando viam que as lamparinas, que algum lampião estava aceso, ele pensava assim: tem alguém em casa. Olha só, hein? A escuridão favorecia os criminosos, mas a claridade promove a honestidade. João capítulo 3, versículo 20. Anote aí, porque Jesus está usando recursos de novo aqui do dia a dia. Entre os deveres de uma boa dona de casa estava o de manter a lâmpada acesa, ou seja, uma boa dona de casa, uma mulher que se preocupava com o lar, uma mulher que mantém a sua casa organizada. Uma das obrigações era manter a lamparina acesa, a lâmpada acesa. Isso está em Provérbios, capítulo 31, versículo de número 18, irmãos. Geralmente podia-se colocar lâmpadas em vários pontos de um aposento. Eu estou falando sobre a iluminação da casa do povo de Deus. Anota aí porque é interessante para você. Em alguns lugares costumava-se fixar à parede uma espécie de prateleira de pedra para ser colocar nela a lâmpada, como se fosse um móvel, né? Um apoio, alguma coisa assim, para se fixar nela a lâmpada. Ou então utilizavam-se veladores portáteis, levando-a para onde fosse necessária. Esses suportes de madeira ou cerâmica eram colocados bem no alto, de forma a iluminar ao máximo cômodo. As pessoas mais ricas tinham veladores de metal. Olha que interessante, estamos aí com 21 minutos e como o tempo passa rápido, hein, irmãos? Como o tempo passa rápido. Quando Jesus afirmou que não devíamos ocultar nossa luz, olha só isso aqui, Mateus capítulo 5, verso 15, os ouvintes perceberam logo o ridículo da situação. Nós acenderíamos uma lanterna, por exemplo, e a guardaríamos sob o paletó ou então dentro do bolso? Claro que não. Jesus estava dizendo assim: quem de nós acenderíamos uma lanterna e colocaríamos a lamparina ou o lampião debaixo da cama? Quem de nós colocaríamos dentro do bolso, não é verdade? Ou seja, quem de nós acenderíamos para esconder a luz? Não tem sentido, não tem lógica. Então nós que somos servos do Senhor, nós que somos sal da terra e a luz do mundo, nós não podemos nos esconder em fazer a obra de Deus. A luz que está em nós, ela tem que contagiar outra pessoa e assim o reino de Deus vai estar sempre em crescimento. É isso que Jesus está dizendo. Quem é que acende uma lamparina e coloca debaixo, não é verdade? Coloca debaixo de uma cama. Olha só aqui. Quando Jesus afirmou que nós deveríamos ocultar a nossa luz, Mateus capítulo 5, verso 15, os ouvintes perceberam logo o ridículo da situação. Nós acenderíamos uma lanterna, por exemplo, e a guardaríamos sob o paletó, ou então dentro do bolso. Mas Jesus disse que quando se acende uma candeia, deve-se colocá-la no velador, onde será de utilidade para todos. Para compreendermos bem essa situação, temos que pôr de lado, por um momento, os métodos modernos de iluminação e ter em mente os antigos, ou seja, lembrar de como eram os métodos de iluminação antiga para aplicarmos na nossa vida verdades espirituais. Aqueles povos tinham que cuidar muito das lâmpadas e, por isso, zelavam pelos seus componentes básicos. Era obrigação de toda dona de casa, ou do sacerdote, ou de alguém que estava dentro da sua residência, manter a lamparina acesa. Como eu já disse aqui, isso mantinha os ladrões afastados e iluminava o ambiente. Eles então tinham que manter todos os materiais que iriam ajudar para manter a lamparina acesa. Eles deveriam ter todos os cuidados possíveis com esses materiais. Vamos lá, quais materiais básicos, quais componentes? O recipiente, o azeite
e o pavio. Sem recipiente não tem fogo. Sem pavio não tem fogo. Sem azeite não tem fogo. Aqui, irmão, se você entrar, tem uma pregação aqui de 1 hora. E tinha sempre certa quantidade deles em estoque para ser utilizado. Olha aí, isso aqui é revelação pura. Olha só, uma pessoa precavida, uma pessoa que tem reserva com Deus. Você já está entendendo a revelação da mensagem aqui? Tinha que sempre ter uma quantidade deles em estoque para ser utilizada a qualquer momento. Olha só, em estarmos preparados para qualquer momento, pois era muito desagradável ficar sem eles em 1 hora para outra, ou seja, ficar apagado, ficar sem a luz, ficar à mercê dos ladrões, dos salteadores, dos roubadores. Você está entendendo o que é isso, irmão? Quem que representa o roubo dentro da Bíblia? Quem que representa o salteador dentro da Bíblia? É Satanás. Mas se a nossa lâmpada, aleluia, louvado seja Deus, se a nossa lamparina estiver acesa, o ladrão espiritual não vai roubar aquilo que o Senhor tem nos dado e tem para nos dar. Olha que coisa linda! O recipiente, o azeite e o pavio. Quem sabe será minha próxima mensagem para a próxima agenda aí. Eu tinha sempre certa quantidade deles em estoque para ser utilizado a qualquer momento, pois era muito desagradável ficar sem eles 1 hora, de 1 hora para outra. Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao 10, a parábola das 10 virgens que não vigiaram, não mantiveram o azeite e assim não entraram para as bodas do Cordeiro do Senhor. Felizmente havia muito azeite de oliva que eles utilizavam para vários fins, dentre os quais o de ser usado na iluminação. Empregava-se azeite para tudo, desde o fábrico de sabões, que é a fabricação de sabões, até os cosméticos das cerimônias religiosas. O óleo era produzido a partir da azeitona, largamente cultivada na região de Israel. Coisa linda, né? A Bíblia diz que quando Jesus estava próximo de ser crucificado, ele foi até o Monte das Oliveiras. E diz a Bíblia que ali ele entrou em oração profunda com Deus. A palavra Getsemane significa prensa de azeite. Jesus começa a orar e diz a Bíblia que ele entra em um estado tão profundo de oração que ele começa, da sua fronte, começa a verter sangue. Os vasos sudoríparos da sua cabeça romperam-se e saíram sangue misturado com suor. Jesus ali estava sendo prensado para que Deus tirasse o melhor. Meu Deus, isso aqui é forte. Para que o Senhor tirasse o melhor azeite. E este azeite se chama Cristo. É o Espírito de Deus. Ele não pode ser apagado em nossas vidas jamais. Nós temos que manter a lanterna acesa, a lamparina acesa. E como é que nós mantemos a lamparina acesa? Orando. Como é que nós mantemos a lamparina acesa, mais biblicamente falando, primeiro vigiando, depois orando, tendo uma vida voltada para as coisas de Deus, separado do mundo, glória a Deus. Olha só que coisa interessante. Vamos lá. Infelizmente, havia muito, felizmente, né? Não é infelizmente, felizmente, havia muito azeite de oliva, abundância de azeite, né? Naquela época tinha muito azeite. Hoje o azeite de oliva mesmo ele é muito caro, mas naquela época ele era mais barato, ele era bem barato para falar a verdade. Que eles utilizavam para vários fins, dentre os quais o de ser usado na iluminação, empregava-se azeite para tudo naquela época, desde a fabricação de sabão até cosmético das cerimônias religiosas. O óleo era produzido a partir da azeitona, largamente cultivada na região de Israel. Meus irmãos, como eram as paredes? Deixa eu dar uma olhada no horário aqui. Como eram as paredes? Vamos lá. As paredes das casas nos tempos de Jesus. Você já aprendeu sobre o teto, o telhado. Já falamos, né? O telhado, ele era colocado madeira
depois colocavam-se fitas mais finas de madeira, depois ele era calafetado com barro e eram retos, de maneira que colocavam-se vigas para que suportasse o peso de um adulto. E em casas que as pessoas tinham mais condições, eles plantavam gramas em cima do telhado para evitar goteiras. Eles tinham parapeitos para evitar que as pessoas caíssem e havia um cômodo que era chamado de quarto de oração, que também servia como hospedagem. As casas tinham uma janela só quando a casa eram de pessoas mais abastadas, que tinham mais condições financeiras, eram de 2 a 3 janelas, o piso batido e um cômodo grande. Raramente tinha mais de um cômodo. E haviam escadas externas. Estou dando aqui uma pincelada só para você se lembrar. Mas como que eram as paredes? Né? Você aprendeu sobre as portas também, sobre como eram os encaixes das portas, eram de pedras. As paredes eram lisas, sem adornos. A lei proibia que os israelitas usassem figuras na decoração. Por quê? Porque os israelitas, irmãos, eles levavam muito a sério a questão da idolatria. Então eles prestavam muita atenção, eles vigiavam, eles não faziam suas lamparinas com formatos de animais para que não fossem acusados pela idolatria, embora não tivessem essa intenção, mas para não dar motivos, eles não faziam isso. Igualzinho às paredes, não tinham desenhos alguns. Qualquer desenho que tivesse semelhança com pessoa ou animais era considerado uma imagem de ídolo, tá vendo? E, portanto, estritamente proibido. Contudo, mas recentemente descobriu-se uma sinagoga que ostentava paredes belamente trabalhadas, o que revela haver exceção para essa regra. Mesmo assim, ainda alguns adotaram essas regras de estarem adornando, né, fazendo desenhos nas paredes das suas casas. As paredes eram construídas de barro seco ou então de tijolos. Para fabricarem esses tijolos, eles cavavam um buraco no chão e nele jogavam água e palha picada. Em seguida, amassavam esses elementos, misturando-os à terra com os próprios pés. Depois colocavam essa massa em formas de madeira retangulares ou quadradas e os punham ao sol para secar. Uma vez secos, os tijolos estavam prontos para serem utilizados. Ao fazer tijolos para os palácios e moradias mais ricas, os oleiros estampavam neles motivos decorativos e depois os cozinhavam em fornos especiais. Interessante, eles faziam os tijolos com os próprios pés. Eles pegavam os barros, misturavam com palha picada, faziam primeiro um buraco no chão e ali faziam aquela preparação, colocavam em formas, esperavam secar, faziam ali quem tinha esse costume, os seus depois este material ele era colocado no fogo, não é como se fosse fazer ali os seus vasos, como está lá em Jeremias, capítulo de número 18. Vamos lá. Uma vez secos, os tijolos estavam prontos para serem utilizados. Ao fazerem tijolos para os palácios, as moradias mais ricas, os oleiros para as moradias mais ricas, os oleiros estampavam neles motivos decorativos e depois os cozinhavam em fornos especiais. A argamassa empregada para assentar os tijolos era o barro também. Contudo, as pessoas de posses utilizavam uma mistura de areia e cal, ou até gesso. Olha, já existia o gesso nessa época, hein? Outros materiais empregados eram o betume e o piche. Olha que interessante, nessa época já havia piche. Isso está em Gênesis capítulo 11, versículo de número 3. Depois de prontas, as paredes eram caiadas, né, pintadas com cal. De um modo geral, aquela gente tinha muito trabalho para conservá-las sempre em bom estado, pois sendo feitas de material pouco resistente, sofriam desgastes ao vento e à chuva. A cobra mencionada em Amós capítulo 5, verso 19, poderia ter entrado na casa por uma fresta na argamassa. Olha aí, Amós capítulo 5, verso 19, vai falar de uma
serpente que entrou em alguma casa. Anote aí para depois você dar uma conferida. Apesar de essas construções serem tão frágeis, muito delas resistiam durante séculos. Os fatores que contribuíam para a sua longa duração foram um alicerce sólido e tijolos de boa fabricação. Em algumas delas, o alicerce era de tijolos cozidos em fornos. As paredes das casas dos tempos de Jesus eram de barro, misturadas com palha picada. Em algumas casas, olha só, pessoas mais ricas, eles usavam também misturando areia, misturando gesso, em algumas casas até o piche. Olha como que o piche ele é antigo, né? Já existia nessa época aí, e é citado, né, que é o betume também, né? O piche é praticamente um betume, o betume é praticamente um piche, né? Como era o mobiliário? A mobília, né? Como que eram os móveis nos tempos de Jesus? O mobiliário. A maioria das casas tinha uma aparência bem prática, sem muitas peças, como nós já falamos na primeira parte do nosso estudo, na aula de número 1. A maioria das casas tinha uma aparência bem prática, sem muitas peças de mobília muitas peças de mobília a atravancar o aposento. Atravancar, hein? Para as refeições, eles apenas estendiam no chão uma esteira ou pele. Mesas e cadeiras eram objetos de luxo que só as famílias ricas possuíam. Até mesmo um tamborete simples de 3 pés era uma raridade, ou seja, não havia muitos móveis. As pessoas, quando iam se alimentar, elas colocavam tapetes no chão, colocavam esteiras. Vocês se lembram quando aquela mulher pecadora ungiu os pés do Senhor Jesus? A Bíblia diz que ela se arrastou, derramou o melhor azeite, secou com os seus cabelos, né? Chorou sobre os pés de Jesus, secou sobre os seus cabelos. Naquela época, os judeus eles sentavam em esteiras com os pés para trás para se alimentarem. E haviam almofadas também para proporcionar um conforto maior. Então essa mulher entrou, se abaixou, chorou sobre os pés de Jesus, ungiu os pés de Jesus e secou com os seus próprios cabelos. Não havia muitos móveis nas casas. Quando Jesus celebrou a Páscoa com os discípulos, a cena pode ter sido muito diferente dado o quadro de Leonardo da Vinci, né? Porque Leonardo da Vinci pintou lá uma mesa bem grande, bonita, né? Adornada, né? A Última Ceia, Leonardo da Vinci que pintou. Se a casa fosse de uma pessoa rica, é possível que tivesse mesmo utilizado uma mesa, mas nesse caso teria sido um móvel mais baixo, e eles teriam deitado em esteiras ou almofadas, olha aí, e não se sentado em cadeiras. É muito pouco provável também que todos se sentassem ao lado, todos se sentassem de um lado da mesa, ou seja, de um lado só. Geralmente eles rodeavam o local que estavam se alimentando. Nos tempos bíblicos, as pessoas faziam as refeições reclinadas. Quando não estavam comendo, sentavam-se no chão à moda oriental. Foi o que eu acabei de falar para os irmãos. A quantidade de peças de mobília do aposento dependia das condições econômicas da família, bem como do gosto de cada uma delas. Em geral, havia uma espécie de baú a um canto onde se guardavam diversos tipos de suprimento, ou seja, os judeus sentavam-se rodeados à mesa e reclinavam-se em almofadas ou em tapetes para assim se alimentar. Então a mobília da casa de um judeu comum que não fosse rico era uma mobília bem simples, haviam poucas coisas dentro da casa, como eu disse na aula de número 1, eles tinham costumes externos. Os judeus eles não costumavam a passar o tempo dentro de casa como nós brasileiros, como outras culturas aí, eles costumam... É bem verdade que hoje em dia mudou muita coisa, é bem verdade que hoje temos televisão, eles têm televisão, também naquela época não tinha nada disso, então não tinha aquele conforto dentro das casas, eles preferiam ficar do lado de fora, em cima das casas, como foi dito na aula de número 1. Por isso, não havia necessidade de um sofá, não havia necessidade de uma mesa, não havia necessidade... Eles viviam mais externamente. Amém? Estamos com 36 minutos.
Vamos lá. Como eram as camas? Olha que interessante. As camas, que normalmente eram um colchão, ou então esteiras ou peles de animais, em geral eram enroladas todos os dias pela manhã e colocadas no canto da parede. Nos dias de Cristo, porém, estavam começando a aparecer as camas com um estrado de madeira e os que podiam as adquiriam. Não se utilizavam cobertores, já que as pessoas dormiam com a mesma roupa usada durante o dia todo. Olha só. Quer dizer, não havia cobertor porque eles dormiam com a costume deles, né? Eles dormiam com a mesma roupa. Meio desconfortável, acredito, né? Porque a pessoa anda o dia inteiro com a mesma roupa, ainda mais naqueles tempos que não haviam asfaltos, era uma poeira, né, considerável. Eu acredito que eles deitavam com a roupa meio cheia de poeira e cheia de areia. Não se utilizava cobertores porque as pessoas dormiam com a mesma roupa que usavam durante o dia. Às vezes, quando esfriava um pouco, vestia-se uma capa ou uma túnica por cima. Você tem que anotar esses detalhes aí, abençoado. Isso aqui vai te ajudar muito. Os travesseiros que utilizavam eram feitos de pelos de cabra. Tinham enchimento de lã ou penas. O travesseiro que Jesus usou quando dormiu no barco, isso está em Marcos, capítulo de número 4, versículo 38. Era desse jeito. O travesseiro que Jesus usou era de pele de cabra e era preenchido com penas ou lãs. E deve ter sido razoavelmente confortável, pois ele dormiu profundamente, ou seja, devia ser uma bênção de travesseiro. Apesar da forte tempestade que se abateu, ele dormiu profundamente. Em algumas casas haviam tapetes em algumas casas haviam tapetes. Em poucas encontrava-se um divã junto à parede. O vasilhame constava de tigelas, jarras e cântaros que eram jogados em pequenas muretas nas redes e nas paredes, e nos quais se guardavam alimentos, substâncias medicinais e outros suprimentos. Ou seja, eles não tinham armário de parede. Você entendeu isso? Eles usavam como se fossem pequenas redes. Colocavam nas casas, nas paredes, e ali no interior de São Paulo existem algumas casas bem raras que a gente consegue ainda ver isso, né? Pequenas redes, pessoas colocavam ali os seus materiais, pois não haviam armários de paredes. Os detalhes que fornecemos acima são das moradias medianas e pobres. Os mais ricos costumavam acrescentar um ou dois cômodos ao original. Então já mudou um pouco aqui. Os mais pobres tinham um cômodo só, grande na casa. Os mais ricos acrescentavam um ou dois ou até mais cômodos no seu local, né? É provável que nessas casas o assoalho fosse de pedra e que eles tivessem tapetes mais caros também, bem como vasilhames de cobre e talvez mais de um divã, que já está falando das casas das pessoas ricas. Mas a maioria das pessoas não dispunha de muitos recursos. Algumas das casas mencionadas no Novo Testamento são melhores porque entre os seguidores de Jesus, olha só, haviam alguns homens ricos, além dos pobres e mendigos, é claro. Então, no ministério de Jesus, haviam pessoas que tinham sim poder aquisitivo, que tinham sim dinheiro. A Bíblia diz que no ministério, isso está lá em Lucas, capítulo 8, que por onde Jesus passava com seus discípulos, as pessoas depositavam ofertas aos pés dos apóstolos do Senhor. Meus irmãos, eu não quero me estender, é bem verdade que já estamos com 40 minutos da nossa aula de número 3, né? A terceira parte dos nossos estudos, do nosso aqui manual dos tempos e costumes de Jesus. Eu espero que você esteja gostando, eu espero que o assunto esteja interessando você. Peço mais uma vez, encarecidamente, que você deixe o seu like, porque quando você aciona o joinha, que é aquela mãozinha, o like, ou será, de repente está escrito em inglês aí, like, quando você aciona, você manda uma mensagem para o YouTube assim, olha, continua postando porque eu estou gostando. Quando você se inscreve no canal e aciona o sininho, você está dizendo, olha, pode mandar mais material para mim porque eu estou gostando. Quando você compartilha
este material, quando você compartilha este vídeo, você está dizendo assim: olha, eu gostei, estou gostando do conteúdo e quero que você também conheça este conteúdo, porque para mim está sendo muito bom. Deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, acione o sininho e seja abençoado em nome de Jesus. Esta foi a nossa aula de número 3, a nossa parte de número 3. Vocês estão vendo, percebendo que eu estou lendo, narrando, interagindo com vocês. Isto não é um curso teológico. No primeiro vídeo eu disse isso. Não é um curso teológico. Isto daqui é uma jornada com Deus dentro dos costumes. Eu quero que você se sinta lá em Israel. Eu quero que quando eu estiver narrando aqui ou você estiver assistindo na sua casa, você feche os seus olhos e você imagine como eu procuro fazer isso. Imagine como eram as casas, como eram as pessoas, como eram os pisos, e assim você entra mais dentro do ambiente da palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Eu quero fazer uma oração por você, em nome de Jesus. Pai eterno, Pai todo-poderoso, quero te agradecer pelas pessoas que já estão inscritas neste canal. Quero te agradecer por essas que vão se inscrever, que vão assistir, meu Pai, esta terceira aula e vão assistir todos esses vídeos, melhor dizendo, que eu estarei postando, meu Pai. Mas através, meu Deus, dessa jornada com o Senhor, através desses vídeos, meu Deus, eu quero, meu Pai, que o Senhor haja, meu Deus. Eu quero pedir que o Senhor cure, que o Senhor liberte, que o Senhor arranque a depressão. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo a depressão, repreendo a enfermidade. Que o teu nome, meu Deus, na vida dessa pessoa seja glorificado, que ela sinta a sua presença a cada aula que nós estivermos aqui, pois nós estamos aqui, meu Deus, usando simplesmente técnicas de oratória, mas estamos aqui no jejum, como eu estou no dia de hoje, estamos na oração. Aleluia, para que o teu nome seja glorificado. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor José Brandão. Deixa aí o seu like, se inscreva no canal. Por mais uma vez eu peço para você e compartilhe esse vídeo, em nome de Jesus. Até a aula de número 4, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.